querido, Pai querido e Pai amado. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada por estar aqui reunida com os meus irmãos. Obrigada por essa reunião onde vamos aprender, Pai, mais a tua palavra. Quero orar para que o Senhor direcione o Léo com a palavra que ele vai trazer para nós, para os nossos corações, Pai. Que vai ser tão edificante para cada um, com certeza, que vamos aprender nessa noite, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, Pai. Muito obrigada pela sua graça, por tudo que o Senhor tem derramado para nós, que nós temos vivido com o Senhor. Quero te agradecer tudo isso, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Léo, está com você. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos iniciar. Tá tudo bem, meu bem? Pode ir. Eu vou falar baseado no texto Mateus 7:13 e 7:14. Eu mandei... Dá para mandar aí para o pessoal, gente? Não. Eu mando aqui, pode deixar. Fala de novo. Mateus 7... 13, 14. 13, 14? Isso. Tá. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que o encontram. Pessoal, esse pequeno texto fala muito sobre o sofrimento das pessoas hoje em dia, por causa a dificuldade em permanecer no agora, a dificuldade em realmente viver o agora, porque o sofrimento acontece através do tempo. As pessoas ficam mais tempo no passado ou no futuro e menos tempo no agora. Permanecer no presente, no agora, é a porta estreita. Então, se vocês começarem a observar a vida de vocês, a vida das pessoas à sua volta, o que traz sofrimento para essas pessoas é em sair do momento agora. Isso dificulta demais a vida das pessoas hoje em dia. Posso dar exemplos. Ontem eu machuquei o tornozelo e eu dormi com dor. A dor acontece. A dor é inevitável. Mas o sofrimento, ele acontece através de uma escolha. As pessoas que cada vez mais deixam de viver um exato momento presente sofrem muito, muito. Basicamente é isso. Então, vamos buscar formas de ficar mais tempo no agora, mais tempo no momento presente. Assim, vocês vão diminuir demais, vocês vão eliminar o sofrimento da vida de vocês. Posso dar um exemplo? Sim. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas. O que acontece com a vida dessas pessoas? A mente dominou essas pessoas. Elas ficam divagando no tempo entre o passado glorioso ou o passado tenebroso e baseado nesse passado positivo ou negativo que aconteceu lá atrás, a pessoa fica projetando o futuro. E o agora, onde que é realmente que nós podemos fazer a diferença e viver a plenitude, quem vive no agora, vive a eternidade. Então, pessoal, vocês precisam buscar formas de permanecer no agora. Através do alimento, através do sentir. Toda vez que vocês estão sentindo, a mente está em silêncio. E quando a mente está em silêncio, vocês permanecem plenos. Mas quem se identifica com os pensamentos,
Quem se identifica com a sua própria mente sofre muito. Ontem aconteceu um episódio meio que engraçado conosco, e se a gente começa a pensar naquilo que aconteceu, nós temos motivos para rir ou para chorar. Isso acontece com todos nós. Se vocês começarem a pensar em situações que aconteceram lá atrás e ficarem remoendo aquilo, a chance de vocês perderem a paz, a plenitude é muito grande. Então, eu peço a vocês que busquem formas práticas de voltarem para o agora. Oi? Porque o Jesus está no agora. Jesus é a luz. Nós precisamos sentir Ele. Sentindo Ele, a presença dEle, nós permanecemos no agora. E o sofrimento praticamente é eliminado. Eu quero dúvidas e perguntas. Exemplos. Vocês querem exemplo? A Renata balançou. Cadê? Quem perguntou? Não, a Renata fez assim, acho que tipo sim. De exemplos? Pessoal, vamos lá. Eu gosto muito de comer. Quando eu estou saboreando o alimento, quando eu estou comendo o alimento, degustando, sentindo as texturas do alimento que eu estou comendo, eu estou permanecendo no agora. Isso me dá uma sensação de alívio, uma sensação de que bom viver o agora. Quando você está tomando banho, sentindo o cheiro dos produtos, sentindo a água caindo no seu corpo, sentindo o toque da pele, sentir. Quando nós estamos sentindo, a mente está em silêncio e nós permanecemos no agora. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos vivendo, sentindo aquela oração. Isso dá uma sensação de alívio absurdo. Exemplos práticos, que devem ser executados todos os dias. E isso vai renovando. Você se alimenta várias vezes durante o dia. E toda vez que você se alimenta, você pratica essa atividade, foco e atenção. Breve, fale. Renata Dávila. Eu acredito que esse negócio do viver agora é exatamente você saborear o momento. Então, vamos lá para essa parte que você falou de comida, né? Quando a gente vive agora, você está saboreando o momento que você está vivendo. Né? Uhum. Se nós ficamos presos no passado, você está fazendo o quê? Você vai estar trazendo uma comida, estou fazendo relação à comida, porque eu acho que foi um exemplo maravilhoso. Você está trazendo de volta uma comida estragada, porque ela já passou, ela não é comida de hoje mais. A comida que ficou, como é que fala? No fogão, não sei o que mais, não dá para você saborear de novo, é comida do passado. E aquela que você só está sentindo o cheiro, que é lá do futuro, você fica na esperança de um dia comer e vai. Porque o futuro não chega, futuro é futuro. E ele pertence a Deus, porque todo dia que você acorda, o dia seguinte se torna futuro, ou o minuto seguinte se torna futuro. E ele não vai chegar, ele é futuro. Então, dentro disso daí, por isso que nós precisamos entender o que é viver da fé. A fé é presente. A fé é um firmamento que você põe hoje. Agora, a esperança é aquilo que você está sempre aguardando que vai acontecer, mas a esperança não produz resultado. Ela traz, vamos dizer, um certo alívio, no sentido de você dizer que algum dia você vai viver aquilo. Mas aqui em casa a gente tem um lema, algum dia nunca chega. A gente, quando tem que fazer alguma coisa, a gente marca. Porque o algum dia, ele nunca aparece. Ele sempre vai estar lá longe.
né? Então, a nossa vida, ela é pautada na fé, porque a fé é o fundamento que você coloca hoje, e aí você passa a enxergar aquilo que você não viveu ainda, como já fazendo parte da sua vida, porque é isso que é a fé. Você se imagina vivendo uma coisa que ainda não foi manifesto, mas que já te pertence, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, nós fomos num velório de uma menina de 14 anos. Teve um infarto fulminante. Aí a gente pensa, uma criança, menina de 14 anos, infarto fulminante. E eu tive contato com essa mocinha, né? Quando ela era minha aluna de escola dominical, quando tinha 2 anos de idade. E daí, lá no velório, estávamos eu e uma amiga minha, muito querida, e todo mundo chorando, desesperado, e eu olhava, eu não fui ver, mas eu olhava e falava, Jesus, ela está, assim, no melhor lugar que todo mundo pode querer estar. Ela está com o Senhor, e eu fechei os meus olhos, e assim, ela era ruiva, e um ruivo maravilhoso. Eu imaginei ela correndo num jardim com Jesus, e eu falei, Jesus, esse povo todo está chorando, e a gente anseia por esse dia, né? Então, esse momento que o Léo falou, é assim, como que você enxerga o momento? Né? E daí, do lado do nosso, né, era bem grudado um no outro, tinha um pessoal louvando, teve louvor nesse daí, inclusive, ela louvava Jesus, por isso que eu falei que ela estava lá no céu, eu falei, ela tem todo fôlego, ela tinha asma, né? Hoje ela tem todo fôlego para cantar Jesus, do jeito que ela amava louvar Jesus, que ela era de Jesus, e do lado, estava tendo louvores, do lado dela, os louvores eram aqueles louvores que eu falava, Jesus, tem misericórdia de quem ficou, né? Porque o louvor era muito triste, né? Mas do lado de lá, eu mostrei para o Marcelo, gente, eu me arrepiei inteira, porque eles estavam cantando santo, santo, santo é o Senhor. Era um louvor atrás do outro. Eu falei, eles estão adorando Jesus ali do lado. Dava vontade de mudar de velório, entendeu? De passar para outra parede e cantar com eles ali, porque eu sentia a adoração subir. Eram 2 momentos iguais, com as duas famílias que perderam os mesmos entes queridos, num havia lamento e do outro lado havia adoração. E as duas pessoas que estavam ali, vamos dizer, no caixão, né? As duas eram de Jesus. Só que num tinha lamento e no outro tinha adoração. Gente, e a adoração era verdadeira, porque eu fiquei inteira arrepiada de ouvir o louvor que brotava do coração das pessoas. Então, esse negócio de viver o presente e você enxergar o presente com a ótica de Deus, né? E não com a ótica natural, porque se a gente enxerga com a ótica natural, tem hora que o negócio é muito ruim. Se você enxerga com a ótica de Deus, você consegue perceber coisas que o natural não permite. E aí, a situação se torna suave. Mesmo a situação que seja triste ou dura, mas ela se torna suave. A Diana mandou uma pergunta sobre dor. Denise, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Só, você está com dor agora? Eu? Dor não, estou com tosse. A cabeça melhorou. Tá. Tô com tosse. E está sofrendo agora? Ah, sim, com a tosse, estou. Não, você está sofrendo alguma situação, A tosse é um incômodo, né? Se eu estou passando por algum momento difícil, no caso de... Sim, claro. Tá, mas o sofrimento está acontecendo agora, porque agora eu estou te vendo, você está aqui falando comigo. Não, é situação de... Não, existem situações que você precisa encontrar a solução.
Sim, Eu também tenho, o Álvaro também tem, a Sara também tem. Mas problema, sofrimento, acontece da sua identificação com seus pensamentos. Não, então não tem sofrimento, não. No agora, você está aqui falando comigo. Qual que é o seu? Você está sofrendo em falar comigo? Entendi. No agora, você não está sofrendo. Não. O sofrimento acontece de você ficar pensando nas coisas que você precisa resolver. Exatamente sim. Situações, nas circunstâncias, na condição. E quem vive de condição não vive o sobrenatural. Exatamente. Tá? A pessoa, para viver o agora, ela precisa abrir mão, muitas vezes, daquilo que ela conhece. Muitas vezes, ela precisa abrir mão do passado. Porque o passado e o conhecimento andam lado a lado. Para a gente viver o sobrenatural, nós precisamos abrir mão do conhecimento. Porque a fé é maior do que o conhecimento. Por isso que a porta é estreita dele. Por isso que a porta é estreita. Por isso que a dificuldade das pessoas em permanecerem no agora. Compreendeu? Entendi. Permanecer no agora é uma atividade diária, constante, todos os dias. Cada vez que você faz, que as pessoas fizerem uma alimentação, realmente concentre-se naquilo. Realmente faça naquele momento uma experiência. Não existe comer um alimento duas vezes. Cada vez que você está se alimentando é único, é uma experiência única. Deixe um pouco essa vida, as pessoas estão vivendo de forma automática. Elas estão existindo, porque a condição tomou conta dessas pessoas. E voltar para o agora faz com que elas alcancem a plenitude. Só é possível encontrar paz interior no agora. Mas para isso acontecer, nós precisamos abrir mão daquilo que nós conhecemos. Abrir mão do passado. Racionalização do futuro também. Abrir mão da projeção do futuro. As pessoas ficam projetando futuro e não vivem o agora. Você é responsável por lançar sementes no agora. O resto, a colheita é certa. Mas a responsabilidade da plantação é sua, é minha, é do Álvaro, é da Sara. No agora. É agora que você está lançando, é no agora que nós estamos lançando as sementes. E é nisso que nós temos que focar. Alguma dúvida? Você respondeu a Diana sobre a dor? É isso? A dor é inevitável. Ontem eu machuquei o tornozelo e dormi com dor. Mas o sofrimento só acontece se eu ficar se eu identificar com os meus pensamentos. Agora, eu não sou meu pensamento. Existe uma diferença muito grande entre o pensamento e o pensador. Eu posso pensar que eu sou o super-homem, eu até pareço com o super-homem, mas eu não consigo voar. Ainda. Por enquanto. Mas onde você põe o foco se expande. Se você põe o foco no agora... O Denise escreveu aqui, ó. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Perfeito, Denise, é isso mesmo. Maravilhoso. Pode falar, Elisa. Pessoal, boa noite. Boa noite, Antônio. Tá todo mundo muito bem aí? Dormiram bem essa noite? Amém, tudo ótimo. Olha, vou tentar ser breve aqui, mas eu acho muito interessante essa colocação do Léo aí. Se a gente conseguir entender isso, poxa vida, vai dar sabe? Sua vida vai dar uma avançada. Que essa questão que vocês estão vendo aqui, tem 3 marcas aqui, né? Aqui no meio é o seu presente, é o agora, é o hoje. Esse aqui que está na frente é o futuro e a outra bola é o seu passado. Então o Léo disse aí, se você ficar focando no futuro, você vai ficar ansioso. Se você ficar focado no passado, você vai ficar depressivo.
Então, nós temos que entender isso. Mas o que fazer? Beleza, entendi, Antônio. Nós temos o passado, que muitas vezes é tenebroso, cheio de traumas, cheio de problemas que aconteceram, e tem coisas do futuro que eu desejo que aconteça e não acontece. Então, ser breve. O hoje, você só consegue prosperar no agora, no hoje. Você não consegue fazer nada no passado, já passou. Então, por que você fica vivendo no seu passado? Por que você fica usando a sua mente, seus pensamentos, e fica focando no passado e não pode fazer nada lá atrás? Certo? E você não pode ficar com a mente também no futuro, senão você vai ficar ansioso. Aí vamos lá, a Renata falou da fé, né? O que a nossa fé tem que fazer? O futuro, eu trago agora para o meu presente as promessas de Deus, que tem mais de 8.000 promessas na palavra. E a palavra é viva. E ela é real. Lá em Efésios fala que o Senhor já nos concedeu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É um fato. Só que eu consigo trazer isso à existência na minha vida, uma cura só é manifesta se eu tiver fé. É ou não é verdade? Então eu tenho que viver pela fé. Que aí eu consigo buscar o que está no futuro de promessa que está escrito, que foi conquistado na cruz, a minha realidade. E aí, com relação ao meu passado, você pode escolher. O que aconteceu no seu passado? Eu posso contar aqui várias experiências no passado. Uma dessas foi a perda da minha mãe, com 11 anos de idade, que alguns já sabem. Mas o que eu fiz quando eu me converti ao Evangelho em 99 em diante? Antes de casar com Elisa, de encontrar com Elisa, que foi um pedido que eu fiz a Deus, que eu queria aquela que Deus reservou para ser minha esposa, cadê ela? Naquele mesmo dia, Deus me concedeu a Elisa. Naquela noite eu conheci a Elisa. Mas antes eu tive relacionamentos com várias mulheres. E o que eu tive que fazer quando eu conheci Jesus? Eu passei por curas. Eu tive que lembrar daquelas que eu tive em casa e falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Passei por um processo de cura através da fé. Agora nós temos a terapia, pode ser através de reprocessamento, pode ser através de ressignificação, o Pablo Marçal fala muito nisso, certo? Pode ser um processo, uma questão de tratamento na terapia. E você, então, apagar, você ressignificar aquilo que aconteceu no passado. E você, então, começa a viver o seu presente. Então, só para resumir. Pode ser espiritual também. O quê? A cura. Sim, eu falei da cura através do poder de Deus, tá? Que é um ato de fé. Então, quando você vive o seu presente uns 70%, o seu futuro uns 20% e o seu passado pelo menos 10%, você vai conduzir sua vida bem melhor. Eu tenho convicção plena disso. Porque senão eu vou ficar uma vida sempre sofrendo de que não tem solução para os problemas que eu estou vivendo. E aí eu busco, é como se fosse baixar o download do futuro, das 8.000 promessas que o Senhor nos prometeu. E que foi conquistada na cruz. Então, só para finalizar, o que é fé? Em Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se viu. Ou seja, resumindo, fé é imaginação. Uma imagem, uma crença do que está prometido na palavra e trazendo o que? Atitude. Nós temos que ter atitude. Tá bom? Só isso que eu queria passar. Achei interessantíssimo isso aí. Tá? A gente tem que focar mais no hoje, no agora. O que eu posso fazer a partir de hoje? Né? Muito bom, muito bom. Beleza? Muito bom. Antônio, muito bom. Vou complementar o que você disse, e para viver a fé realmente, só é possível viver a fé no agora. Só é possível viver a fé no presente. Hoje, fazem 7 dias que eu estou aqui na casa do Álvaro e da Sara. 8 dias? Tá, 8 dias. Pergunta para eles o tempo. Parece que faz 30 dias que eu estou aqui, que nós estamos vivendo o agora. Nós estamos vivendo com intensidade. Não estamos preocupados que vai acontecer amanhã ou o que aconteceu ontem. Nós estamos vivendo agora, cada minuto. E cada minuto é uma experiência. Isso fez com que nós passássemos o tempo com intensidade. E isso ficará marcado pela nossa vida. Porque foram momentos de prazer, de desfrute.
Foram momentos realmente especiais. No agora você pode fazer a diferença na sua vida. Ficar lamentando por coisas que passaram, ou ficar na ilusão do futuro, vocês vão se perder, pessoal. Então, volte para o agora, busque no agora. Eu já dei algumas dicas, dicas práticas de vocês executarem atividades que possam ser realizadas e fazerem vocês voltarem para o agora. Isso vai fazer com que vocês permaneçam em paz. A paz só é acessada agora. A plenitude agora. A fé, vocês vão viver a fé no agora. Ok? Alguém? Ah, Denise levantou a mão. Pode falar, Denise. Quando eu falei aquela parte que a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional, eu falo porque eu vivi na pele. Um dia acho que todos vocês aqui devem saber da história do meu irmão, né? Que foi assassinado em 2019, aos 35 anos de idade, deixou um filho de 9 anos e a esposa grávida de 6 meses. Aí aquilo foi assim, na hora que aconteceu, eu recebi a notícia, fomos providenciar, trazer corpo, o corpo estava no Espírito Santo, aquela coisa toda. Todo mundo sabe como que é. E aí todo mundo ficava olhando, tipo assim, e eu fiz tudo que era para fazer. Eu cuidei de tudo, fiz tudo, resolvi e tal. A gravidez da minha cunhada era de risco, aí fui até o médico dela, o médico acompanhou ela o tempo todo e tal, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ficar pensando como seriam as crianças, como que ia ficar as crianças, como que ia ser, sabe? Como que ia ser minha mãe, como que ia ficar a vida. Depois eu falei assim, gente, eu não tenho que sofrer por isso. Dói demais, doeu demais, dói. Mas eu escolhi não sofrer, porque eu comecei a ser tão grata a Deus por ter passado 35 anos da minha vida com o meu irmão, agradecendo por todos os momentos, por tudo que ele fez por mim, pela vida, sabe? Comecei a agradecer por isso. E fomos cuidar das crianças, da esposa dele, e aí eu fui entender essa frase que eu falei com vocês. A gente escolhe se a gente quer sofrer ou não. Mesmo que você está doida. Não, eu não estou doida. Ou posso até estar, não sei. Mas sofrimento é a gente que escolhe. Você escolhe se você quer passar por uma dor. Gente, eu poderia estar chorando até hoje, lamentando a morte do meu irmão. Não, foi aniversário dele outubro do ano passado. Aí o pessoal vem e fala, nossa, seu irmão, que tristeza. Não, que ótimo. Se ele tivesse aqui, a gente ia fazer festa, mas ele não está. Eu não permito, de verdade, quem está perto de mim, ficar fazendo aquela coisa, sabe? Ai, aquela dor, não vamos fazer. Vivendo luto a vida inteira. Como a Renata citou essa parte do velório, foi isso que eu escolhi. Não amo ele menos por causa disso, não. Sabe? E eu sei onde ele está. O Senhor me mostrou onde ele está. Ele está onde todo mundo aqui queria estar. Sabe? Então, a gente tem que começar a realmente ter escolhas na vida. Eu vivi o luto ali na hora que foi preciso viver, mas em momento nenhum eu fiquei naquele desespero. Ai, meu Deus, por quê? Por que ele foi? Não, ele foi, acabou. Vamos resolver. Eu não tive coragem de ressuscitar ele, de testar minha fé, de ir lá no caixão, colocar a mão e mandar ele levantar. Não rolou, não tive coragem para isso. Entendeu? Mas então, se eu não ressuscitei ele, né, Jesus não me usou a ponto de ir lá ressuscitar ele, eu tenho que aceitar e não escolher sofrer, não escolher ficar lamentando, sabe, naquele drama todo. E é uma coisa que eu faço na minha vida, gente, eu não sofro. Eu acho que eu não sofro por nada. Pessoal, eu tenho uma amiga que fala, eu tenho um coração de gelo. Eu falei com ele, não, eu não sou dramática, eu sou realista. Não tem por que ficar chorando, lamentando. Ele estava num relacionamento tóxico, eu virei para ele e falei assim, termina e bloqueia a pessoa. Qual o problema de fazer isso? Ele, você fala que é tão fácil, mas é fácil.
Gente, o dia que eu terminei meu relacionamento, eu falei, acabou, você segue sua vida, eu sigo a minha, não falei com a pessoa mais. Hoje eu converso com ele, porque, né, a gente tem que amar as pessoas em Cristo, orar pelas pessoas, essa dinâmica toda. Mas acabou, sabe? Aí tá no relacionamento tóxico, sai do relacionamento e fica sofrendo. Gente, onde que tá a mente dessa pessoa? O seu parente faleceu e está com Jesus, está lá no céu, dançando, cantando, como diz a minha amiga, se for criança, brincando de Barbie, e você está aqui querendo morrer, chorando, depressivo, tomando um monte de remédio. Por quê? Porque escolheu sofrer. Eu sei que essas palavras são duras, e eu falo muito essas palavras com quem convive comigo, sabe? Eu não dou brecha para ficar lamentando comigo, não. Eu sou bem dura em relação a isso, porque eu aprendi isso, e eu vivo isso. É isso que eu queria falar. Hoje eu tô tossindo, gente, não dá para falar muito, não. A Vanúbia levantou a mão. Vanúbia. Eu tô meio na tribo da Denise, assim, sabe? Às vezes eu até falo assim, gente, eu acho que eu tenho algum problema. Porque eu vejo os outros, assim, comemorando. Eu sinceramente, eu não lembro do aniversário de vida de ninguém. E tem gente que fica lembrando e meio que celebrando, né? No sentido assim, relembrando aniversário de morte. Mas, gente, eu não consigo nem lembrar comemorar a vida da pessoa. Eu vou ficar lembrando de quando morreu fulano e cicrano. Eu nem consigo lembrar de quem tá aqui. Entende? Assim, aí fica, ai, faz tantos anos, não sei o quê, fazendo conta de quanto tempo foi. Eu acho isso um absurdo. Eu realmente eu não consigo entender. E aí, daí vem a loucura, assim. Eu não sei se é uma insensibilidade da minha parte, ou se tá certo, entendeu? Assim, se tá certo, se tá errado. Mas eu sou uma pessoa, assim, muito, muito racional, e isso, num sentido, também me atrapalha nessa questão do sobrenatural, porque eu sou da razão, né? Assim, e aí eu tento me desvencilhar disso para viver no sobrenatural. Mas, por exemplo, porque tô preocupada com tal coisa e aí eu não dormi. Falei assim, ficar sem dormir te ajudou a pagar a conta que você tá tão preocupada que não tem dinheiro para pagar? Não. Falei, então dorme. Porque agora você tem dois problemas. Você tá ruim porque não dormiu e ruim porque não tem dinheiro para pagar a conta. Entende? Assim, não faz sentido a pessoa ficar sofrendo gente, eu realmente, assim, eu tenho problema. Porque eu sou assim, tá, chorou, sofreu, aconteceu, tal, não sei o que lá. Aí passou um mês, a pessoa continua chorando, sofrendo. Gente, é bola para frente, é fila que anda, sabe? Assim, Deus colocou nossos olhos aqui, ó, na frente, não é para olhar para trás. Então, é para frente que se anda, sabe? Assim, a minha visão de mundo é bem diferente de muitas pessoas com quem eu convivo. E isso traz conflitos. Mas, e até acho assim que, por muitas vezes, ou eu não estou raciocinando direito, de tanto que eu sou diferente de quem eu convivo, ou a minha visão realmente é o que Deus deseja, porque é muito assim, eu sou muito assim, olha, se não vai resolver, não faça. Se meu marido falou assim, você não está preocupada com tal coisa? Eu falei, não estou, sabe por quê? Porque me preocupar não vai resolver, vai. Porque se você falar que eu me preocupar vai resolver, a gente se preocupa. Aí eu achei um motivo para me preocupar. Se não for resolver o problema, então não adianta me preocupar. Eu sou bem assim. Aí ele fica assim, você não entende nada que eu falei. Eu falei assim, eu não sou assim, entendeu? Eu não vou... uma vez eu bati o carro, dormi na estrada, indo para São Paulo. Não faz muito tempo. Aí ele, por que você não voltou? Eu falei, se eu voltasse para trás, o carro ia ficar consertado? Porque eu voltei para trás? Não, o carro estava andando. Eu continuei a viagem. Do jeito que eu estava, que eu dormi no volante e acordei, no susto, porque eu tinha batido o carro, eu continuei dirigindo. Eu nem parei no acostamento. Porque eu olhei pelo retrovisor, falei assim, acho que não aconteceu nada, o carro continua andando. E continuei. O carro ralou, gente, do farol da frente até o farol de trás. Mas eu comecei a rir.
e agradecer. Eu falei, Deus, nossa, eu podia ter capotado esse carro, eu podia ter batido em alguém, eu podia ter machucado outra pessoa, eu podia ter morrido. E não morri. E do jeito que eu estava na BR, na Fernão Dias, que é de São Paulo, que aqui em Minas é BR-381, do jeito que eu estava, eu continuei em frente. Aí, quando o trânsito parou, porque né, teve um acidente feio lá na frente, aí o trânsito parou, eu parei o carro, aí eu desci do carro. Quase que eu não consegui descer, porque a minha porta estava amassada. Aí eu, empurrando assim, consegui abrir, desci, vi todo o estrago, continuei agradecendo e segui viagem. E aí, só depois que eu tinha arrumado várias coisas que eu fui contar para ele. Aí ele fez um escândalo, né? Por que você continuou? Porque eu fui buscar a Beatriz. Por que você continuou a viagem? Por que você não pegou a Beatriz e voltou? Aí eu falei assim, se eu voltasse, o carro ia estar consertado? Eu continuei a viagem. Eu ia ver minhas amigas, que eu não vejo há mais de 10 anos, eu continuei a minha viagem. E foi uma viagem muito legal. Agora, se eu tivesse pego a Beatriz voltado para Minas, se você me falasse que o carro já está consertado, eu até acho considerável o que você falou. Agora, eu ter que voltar porque eu bati o carro, para mim não faz sentido. Então, assim, eu penso de uma maneira muito diferente. Eu não perco meu sono, assim. Eu acho que eu lembro de uma situação uma vez na vida. Agora eu tô só lembrando de uma que eu perdi meu sono. Mas foi um dia também. Acabou. Pessoal, eu respeito a opinião de todo mundo e, sinceramente, eu não conheço a vida pessoal de cada um. Mas, cara, a situação é uma questão. A situação é complicada. Mas, quando a gente está no agora, as pessoas elas não conseguem permanecer no agora, aí elas acreditam que isso é um problema. E, na verdade, é. Porque somente no agora você vai conseguir encontrar a solução para a condição que vocês estão enfrentando. É uma circunstância. Problema realmente é uma pessoa cega, uma pessoa sem os braços, sem as pernas, uma pessoa que precisa ser levada ao banheiro, uma pessoa que não tem como comer. Isso é um problema de verdade. O resto são situações que precisam ser resolvidas. Situações a serem resolvidas acontecem o tempo todo. O tempo todo. Desafios vão acontecer o tempo todo. Mas você só vai conseguir enfrentar esse desafio se estiver no momento presente, se estiver no agora. Por isso que é a porta estreita. Se fosse fácil, todo mundo estaria bem. O mundo está cheio de um monte de pessoas sofrendo porque não conseguem permanecer no agora. Se permanecesse no agora, elas teriam condição de ser condição. Basicamente é isso. Você quer falar? Deixa o Antônio falar depois eu falo. Ou a Elisa. Antônio ou Elisa, pode pronunciar, fica à vontade. Vamos para a então, gente, olha que palavra. Filipenses 4:1. Vamos cumprir o que está aqui? 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados, vou repetir. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Vou repetir o finalzinho aqui. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Aonde? Na obra consumada da cruz, gente. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento e que guardará o seu coração. Meu Deus, olha só. E guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Para finalizar, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente
e digno de louvor. Fica aqui para nós, então, tomar posse. E aí, só para finalizar, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Amém. Antes do Álvaro falar, deixa eu só falar alguma coisa acerca desse versículo aí. A palavra fala assim: pensem em tudo o que é presente. Não fala o que será, nem o que foi. Fala em tudo o que é. Então, hoje isso é puro? Então eu vou pensar. Hoje, isso é amável? Nisso há louvor para Deus? Então eu vou pensar. É no que é. É no que é, o que é hoje. Porque a vida que Deus deu para a gente viver é a vida de hoje. O Senhor fala assim: hoje não endureçais os vossos corações. Né? Ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça quando? Hoje. Né? Então, Deus chamou a gente para viver o presente, em forma de presente. Desembrulha o presente e viva o presente. Né? Porque cada dia é um presente que Deus nos dá. É o Álvaro, depois a Diana. Pode falar, Diana, depois o Álvaro fala. Ah, tá bom. Obrigada, Léo, você disse. Eu queria só completar com o meu testemunho pessoal, né? De quem já sofreu as duas coisas, depressão e ansiedade, né? Que a gente olha para trás e aí já fica com medo do futuro, então a gente sofre as duas coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas que mais tem me ajudado, né? Tem sido aprender sobre o medo, né? O quanto que o medo, muitas vezes ele é uma mentira, mas muitas vezes a gente o torna real. Né? Então, como para mim foi muito importante, eu falo gerenciamento do medo, mas no sentido de saber lidar, né? Com o medo, saber identificar e tomar uma decisão, né? De mandá-lo embora, e a ferramenta, né? Vou chamar de ferramenta, mas assim, mais pode nos ajudar, né? Nessa situação é a fé. Né? Eu costumo falar que o medo é a fé ao contrário. O medo é a fé negativa. Né? O medo é a certeza de que algo ruim vai acontecer, aquela expectativa. Né? Você espera é como se você esperasse um castigo. E a fé é a certeza de que as duas coisas que Deus falou vão acontecer. Né? Então, muitas vezes, o meu medo ele se concretizou, né? Porque era o que eu esperava. Né? Eu esperava algo ruim e aconteceu. Mas muitas vezes ele se mostrou mentiroso, né? Então, realmente, o que tem me ajudado, né, a viver no presente, no agora, a ter paz, é colocar a minha fé em ação, né? Muitas vezes vem uma situação que a tendência é querer desestabilizar o nosso emocional, né? Encher a nossa mente de pensamentos negativos. Eu olho para a situação e falo: olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou passar com fé e com Jesus. Ele está comigo, eu não sou órfão, não vou passar sozinho. Né? Então, muito mais tem me ajudado, assim, de prática, a viver nesse agora, se dividir, a não sofrer, né? E conseguir, parece que a solução, ela flui, né? As soluções, elas vão fluindo, né? Vão vindo. Então, eu acho que o medo realmente é o maior vilão que a gente deixa entrar e dominar o nosso coração. Queria só compartilhar por experiência pessoal. Olá. E tu aparecendo agora? No agora? Agora? No agora? Tô vendo. Então, pessoal, a gente teve um papo esses dias, né, mano? Sempre. Um desses dias todos aí, a gente conversou e o Léo me falou duas coisas que foram muito fortes, simples e fortes, né? Primeira coisa que ele fala que
o tempo e as nossas experiências passadas, elas... Como que você falou? Do tempo e da experiência? Falei de novo, só para mim. Tempo e conhecimento? O tempo e conhecimento, que até você já citou hoje, né? Sim. Então, olha só que louco. Se a gente só tem um momento para viver, que é o agora, e aí, para mim fica muito claro que é a eternidade, é por isso que as coisas de Deus já são, porque é o agora é a eternidade, agora é o tempo infinito, gente. Ele não vai acabar de existir, não vai parar de existir nunca, é agora. Sempre vai ser o agora, é eterno, o agora é eterno. Só que a nossa mente faz a gente ficar criando situações que talvez a gente vai viver, ou nos lembrando de algo que nós já vivemos. E aí tem um detalhe. A gente vai buscar referências no nosso velho eu. É por isso que a gente tem que buscar cada vez mais intimidade com Jesus. Porque ali vamos saber quem somos de verdade. A nossa verdadeira identidade está escondida em Cristo e em Deus. Isso é quem somos. Então, se ainda se associamos com as dores do passado ou com preocupações do futuro, é porque falta ainda em nós ter mais intimidade com Ele. Porque assim como Ele é, nós somos. Quanto mais vivemos o presente, na presença, mais vamos manifestar tudo aquilo que Ele pagou naquela cruz. Apenas focando no agora, que é o único momento que você consegue viver e gerenciar, como o Léo falou, o Antônio citou. Mas a nossa mente, ela nos rouba de nós mesmos. Essa é a nossa maior guerra. A nossa maior guerra é contra nós mesmos. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro querendo sentar no trono do nosso coração. Achar que o que vamos imaginar, que vamos criar, o que vamos projetar, na verdade, nós não vamos criar, nós vamos projetar, é muito melhor do que Ele já preparou para nós. E aí entra aquele ensinamento do Marcelo, que ele já falou aqui um dia, hoje, que ele falou um pouco lá, né, mas esse é o pertencimento, gente. Você só vai desfrutar de tudo, de todas as promessas, quando você se sentir pertencente do agora, que é o único tempo que você consegue operar. É o único tempo que você consegue viver de verdade. Como em Salmos, né, Rê, que você citou, né, do ribeiro, na árvore do ribeiro. É em Salmos, né, Rê? É isso. Acontece, se você não estiver presente, sentindo tudo aquilo fluindo, e isso a gente tem que começar a ficar atento, gente, para a gente sair do automático, é como o Léo falou, em tudo que você está falando, você tem que ver, tudo que você está vivendo, você tem que experimentar a experiência do agora, do momento. A mente nunca vai te roubar, a sua mente nunca vai te roubar de você mesmo quando você está desfrutando de verdade daquele momento. Aproveitando o livro que você está lendo, as páginas que você está pegando, entende? Sentindo-a na mão, entende? Respirando o ar, o exercício da respiração, o exercício mais forte do agora. Não existe respiração do passado nem do futuro, somente de agora. Como é que eu me desassocio da dor? Como é que eu me desassocio do sofrimento? Vivendo o agora. Né? Você vai chorar? Vai chorar, cara. Mas chora agora. Mas ela vai acabar. A hora que você parar de falar assim, ó, não tá doendo, a dor já passou, obrigado. Segue a vida. Não fica voltando para aquela dor passada, porque ela já passou. Por isso que até acho que foi a Bruna comentou aqui, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, tá tudo certo. Mas não fica se associando que você não é aquilo. Larga, depois que você chorou com o Léo, chorou com seu irmão, abraçou ele, viveu aquele momento, e você viveu agora, desfrutar do momento. Agora, carregar aquela dor pro resto da vida não é viver agora. Entende? Não é ficar toda hora carregando aquele lá, mas lá eu perdi, eu fui, aquele lá. Você chorou de verdade? Você se rasgou naquela hora de chorar pelaquela pessoa que foi? Pronto, acabou, irmão. Morreu, beleza. Tá com Jesus, tá na glória. Amém? Entende? Entendeu? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está vivendo um agora com intensidade. Precisou chorar? Chorei. Se precisou sorrir? Sorri. E deu. Agora a gente não pode entrar na criação da nossa mente. Porque a nossa mente, ela sempre vai, como o Léo falou, eu achei fantástico isso, né? Quando você falou do conhecimento e do tempo, para mim ficou muito louco. Ele vai lá buscar experiências que você já passou, para te trazer um fantasma, para você entrar dentro daquele fantasma.
Ó, mas e aí? E se for assim? E se for desse jeito? O Marcelo até cita lá no dia que a gente teve o encontro, né, Rê? Fuja dos e se. E se? E se? E se? Não, e se não é. Se vaca voasse, chovia leite. Nunca vi chover leite, então vaca não voa. Acabou. Não entra nessas criação. É normal a gente se pegar. Mas aí a gente tem que estar o quê? Praticando o agora, todos os dias. Praticando a presença. Na presença tem cura, na presença tem restauração, na presença tem abrir dos olhos, na presença tem visão. Entende? Você quer entrar no plano divino da sua vida? Pratique a presença dele. Ele vai abrir seus olhos para enxergar o que já é. Quando você enxerga o que já é, você só vive. Quando? Agora. Acabou. Ele pode te dar uma profecia de direcionamento? Sim, mas também não vive baseado naquilo que ele te mostrou. Ele só está falando assim, ó, já é, vai ser isso aqui. Só descansa e viva um dia de cada vez. E foca no agora, que é agora que aquilo lá vai vir com mais velocidade. Porque você vai entender coisas que você não entendeu, você vai enxergar coisas que você não estava enxergando. Mas aí a gente, de novo, volta para a associação da mente. Eu preciso entender tudo isso que eu vou viver. Ah, você não precisa entender, cara. Você só precisa viver. Porque enquanto você ainda estiver investindo tempo em querer entender tudo, você está deixando de viver o que você precisa viver. Porque o entendimento, às vezes, é só, legal, entendi isso. Daí, agora? Foi como o Antônio Wilson falou. Se a gente não praticar, a gente nunca vai ter a experiência. Entende? Então, quando a gente tem essa experiência de viver mesmo, de fato, o que a gente acredita, né? Que é nossa fé, por isso que acho que é em Tiago. Não sou bom no versículo, não, mas é em Tiago, né? Tiago que fala, né, Rê? Ainda bem que nós temos o povo aí, os mestres aqui ensinando. Tiago que fala do cara mostrar a fé dele, né? Mostrar a fé pelas obras. É isso? Tiago que fala, né? Acho que não é Tiago, não? Não lembro, não. Mas é um cara... Tiago, a fé sem obra é morta. Isso, esse aí. Então, o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer, ele está querendo dizer que você tem que manifestar aquilo que você acredita. E para manifestar o que você acredita, você tem que viver agora. Você não vai ver uma multiplicação do futuro. A multiplicação é agora. Você não vai ver a cura do futuro. A cura é agora. Entende? A gente só vai viver as coisas do alto quando a gente focar na eternidade. E a eternidade é agora. Quando o Léo, a gente discutindo sobre isso aqui hoje, ele me falou, eu pirei, falei, mano, é isso, a chave é essa. Tá na mão de todo mundo, por isso que a porta é estreita. Porque a gente sempre tá projetando, ou a gente sempre tá visitando a biblioteca. A gente sempre tá visitando o passado para saber, como é que eu ajo agora? Não, entenda, agora somos nova criatura. Se somos nova criatura, não tem nada que vai falar o que vamos viver agora. Aquilo foram as experiências que eu passei sem eu entender quem eu era. A experiência do agora é totalmente louca, ninguém nem sabe o que é. Então, desfrute disso. Foque nisso. Invista a maior parte do seu tempo no agora. Eu sei que é um processo. Eu sei que para todos nós é um processo. Para o Léo é um processo, para mim, para cada um de nós. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente foca no agora, a gente vai desfrutar da eternidade de Deus. Das maravilhas, das bênçãos, das curas. Por quê? Porque a gente focou no agora. E a gente tem buscado relacionamento com ele. Ele vai mostrando cada vez mais, ele vai abrindo os nossos olhos para enxergar quão bom, perfeito e agradável a vontade dele para nós. Era isso que eu queria falar. E alguém falou alguma coisa aí de técnica. Fala da... A Vanúbia disse que vai dar duas técnicas. Isso, por favor. Deixa eu só falar, lá em Salmo 118, 24... a palavra, ela declara assim, que este é o dia que fez o Senhor. E ele dá uma direção, ele fala, se alegre e se regozije nele. Este é o dia, né? Então, o convite de Deus para nós é para nós desfrutarmos do dia que ele criou, né? Esse é o agora. Vocês querem que eu faça esse exercício? Dá para fazer agora, é rapidinho.
A primeira é a respiração, a primeira técnica que eu uso, né, com as alunas, porque, para quem não sabe, eu tenho grupos, né, de mulheres, né, de pessoas que querem se cuidar, e aí tem essa questão, né, come e nem viu o que comeu, porque já está pensando no jantar, às vezes, né? Ou está tão preocupado com as coisas, está comendo para preencher vazios, enfim. Então, às vezes, até para fazer um prato de comida, as pessoas precisam, né, estar concentradas naquele momento. Então, essas técnicas você pode usar para todas as vezes que você vê que a sua mente está vagueando demais, tá indo para futuro, tá indo para o passado e você não está conseguindo focar naquela tarefa que você precisa fazer, naquilo que você precisa se concentrar. Enfim, quando você vê que você não está no agora, tem 2 técnicas que eu ensino. A primeira é a respiração consciente. Então, a gente pode fazer aqui juntos. A gente vai inspirar em 4 tempos, né? Enchendo o nosso pulmão de ar. A gente vai esperar 4 segundos, vai expirar, esvaziando todo o nosso pulmão. Vai esperar novamente 4 segundos. Se 4 segundos for algo que você não conseguir, não tem importância. Mas a questão principal é inspirar profundamente e expirar profundamente, prestando atenção nesse encher o pulmão e esvaziar o pulmão, de preferência dando um intervalo de 4 segundos entre a inspiração e a expiração, tá? Então, vamos lá. A gente vai inspirar profundamente, encher todo o nosso pulmão, aguardar uns segundos e expirar. Quando expirar, expira pela boca. Aguarda 4 segundos, inspira novamente. Aguarda um pouquinho, expira pela boca, esvaziando todo o pulmão. Agora eu não vou falar, a gente vai só fazer a técnica. De novo. Agora, durante esse exercício, prestando atenção na sua inspiração, você estava pensando em alguma coisa do passado ou em alguma coisa do futuro? Estava todo mundo aqui, né? Prestando atenção na inspiração. Então, esse exercício, toda vez que você precisar focar naquela tarefa, naquela atividade, quando você vê que você está perdendo o controle, que você não está prestando atenção em você, no momento presente, essa é uma das técnicas que eu ensino, que é a respiração consciente. O segundo é igual aquela brincadeira de estátua que a gente fazia quando era criança. É a mesma coisa. É óbvio, sabe? Você está lá no trabalho, na minha mesa, eu vou ficar de pé Não. Fique onde você está, como agora, e olhe para um lugar fixo e com os olhos fixos, o seu corpo também fixo, sem se mexer. Agora, eu quero que você comece a prestar atenção nisso que você está olhando, neste momento. Agora, preste atenção no que você está ouvindo. Você está ouvindo os vizinhos? Qual som tem no ambiente? Agora, preste atenção em você. Você está com frio? Você está com calor? Você está confortável? Tem alguma peça de roupa te apertando? Como você está? Como você está se sentindo agora? Qual sensação você tem no seu corpo? Que cheiro você está sentindo? Tem algum cheiro nesse ambiente que você está? Esse exercício, né, que eu brinco falando que é o exercício de estátua, é nisso, assim, você começar a prestar atenção em você e no que está ao seu redor. Quando vocês fizerem esse exercício,
Vocês ficaram pensando no passado ou no futuro? É isso. Essas são duas técnicas, né? Respiração consciente e o exercício, assim, que eu chamo de estátua. Mas é nesse sentido, assim, eu preciso fazer uma planilha, eu preciso preparar uma aula, eu preciso fechar um orçamento de uma obra, preciso... Qualquer coisa que você precise fazer, que precisar de concentração naquele instante, que você precisar focado. Eu preciso fazer meu prato de comida e não quero exagerar na quantidade. Eu tenho um buffet de self-service enorme aqui, mas eu quero fazer boas escolhas. Antes. Analisa tudo, respira fundo, depois você vai. Mas esteja consciente, esteja presente neste momento que você precisa prestar atenção. Então, são essas duas técnicas, espero ter contribuído. Alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Sim, vivo agora. Alguma reclamação? Alguma sugestão? Vivo agora. A sugestão é para vocês viverem o agora, tá bom? Se alguém tiver Tem outras atividades que podem ser exercidas, mas essas que eu passei, que a Vanúbia passou, acho que só de praticá-las já vai mudar realmente a vida de vocês, assim, de forma instantânea, de forma imediata. Fala, Denise. Tem um livro que chama O Poder do Agora. Eu li esse livro e tem outro que chama A Única Coisa. Eu li esses livros e eu comecei... Foi o ano passado, eu não me lembro bem o ano, mas eu li e me ajudaram demais. Eu comecei a observar. Gente, vocês acreditam que na avenida que eu moro, que eu passo nela todos os dias para ir para a academia, lá, para ir no Pilates, para fazer as coisas, eu não sabia quais lojas que tinham. Eu não sabia, porque eu andava tão doida lá na rua, pensando um milhão de coisas, que eu não tinha consciência. Quando eu li esses livros, que eu fui entender, eu comecei a ver as lojas, a ver as pessoas, eu comecei a observar. Às vezes eu estou aqui meio abafada, aí eu pego e falo assim, opa, o que eu tenho que fazer agora? Eu aprendi a concentrar no que eu tenho que fazer agora. Essa respiração que a Vanúbia fez é maravilhosa, só que eu sempre faço ela com 7 segundos. Eu me lembro um dia que eu estava lá eu tenho ele em PDF, eu vou mandar para vocês, eu tenho os dois, eu só preciso achar eles aqui, mas eu mando. Eu estava lá na Serra do Cipó, que eu amo natureza, gente, eu amo as aventuras da natureza, nem eles ficam pulando de paraquedas, paraglides, não, altura não, mas eu gosto de subir os morros. Aí eu estava lá e eu senti uma falta de ar, estava muito alto, e eu tenho alguma coisa aqui, não dá uma pane quando eu estou em lugar muito alto, eu tenho dificuldade de respirar. Meu fôlego é muito curto. Aí eu falei, caramba, eu estou nesse alto, eu tenho que chegar, porque eu queria ir nas cachoeiras lá de cima. Gente, a gente anda cerca de 25 quilômetros de trilha para chegar nas cachoeiras, é um negócio doido demais. Aí o que eu fiz? Respiração. Porque aí na hora que eu fiz essa respiração, eu consegui concentrar num ambiente maravilhoso que eu estava, eu acalmei e pronto, meu pulmão, nossa. Aí eu descobri que nem é o pulmão, é o diafragma. Aí eu estou tratando o diafragma lá no Pilates agora, está ficando tudo ótimo. Só com essa respiração, gente. Aí você acalma a sua mente. Aí eu fiz alguns cursos para aprender a meditar, porque eu não conseguia meditar, porque eu não parava de pensar. Eu descobri que é só você focar na respiração. Respira, inspira. Meditação é isso, é você parar para respirar. Aí se você concentra no respirar, começa a contar a sua respiração, você não pensa mais nada, sua mente desliga. Inclusive lá no Pilates, na hora que a Lorena vem ensinar alguma coisa de respiração que eu estou fazendo errada, aí ela fala, ai meu Deus, ela vai errar. É tipo assim, eu concentro tanto na respiração que eu desligo, eu vou lá e não sei fazer o exercício. Eu falo para ela, tem que ter calma, porque concentrar para respirar e para fazer exercício eu tenho esse problema, porque a respiração, para mim, na hora que eu concentro nela, eu saio desse mundo. Minha mente simplesmente, acaba ali. É isso que é meditação, é você respirar. E achei muito válido. Obrigada, viu, Vanúbia? Porque às vezes eu esqueço. É sempre bom lembrar que a gente
Eu tenho escrito aqui no meu computador, gente, respire, um bilhete para mim. O tempo todo, sabe, que na hora que começa a apertar, eu olho e falo, respira, eu vou lá e faço essa respiração. Aí a mente é quieta, entendeu? É só isso que eu queria falar. E eu vou mandar o link para vocês, tá? Assim que eu achar que eu mando. Então, pessoal, a última frase da minha, né? No caso, respire, não pire. Tá bom? Pode ser simples, pode ser... Busque uma forma mais simples possível, porque quem te criou fez tudo perfeito. Isso serve para cada um de vocês. Tudo que ele fez é perfeito. Vocês só precisam cuidar do que ele fez. É a única obrigação de cada um de nós. Mas isso só pode acontecer no agora. Tá bem? Não entendi. Não, porta estreita. Porta estreita, pessoal. Porta estreita é o agora.